A maioria das pessoas trava no treino porque não sabe diferenciar volume, intensidade e frequência. E aí vira aquela bagunça. Num dia treina pesado demais e quebra. No outro, treina leve demais e não estimula. Uma semana treina muito, na outra some da academia e nem vai. E no final, sempre vai colocar a culpa na genética. Hoje eu vou te explicar isso do jeito mais simples possível, mas com profundidade até que real. Se você entender essa aula, você nunca mais monta treino no achismo. Você vai olhar para um treino e saber se ele faz sentido ou se ele é só um cansaço organizado. Vamos direto ao ponto. Volume é o quanto trabalho você faz. Intensidade é o quão duro esse trabalho é. A frequência é quantas vezes você repete esse trabalho na semana. Pronto. Agora eu quero destravar isso na sua cabeça. Vamos começar pelo volume. Volume em português bem claro é o tamanho da conta. Quantas séries você faz para um músculo na semana? Pode ser peito, costas, perna, ombro. Se você faz poucas séries, você pode até manter ou evoluir devagar. Se você faz séries demais, você pode até crescer no começo, mas uma hora a recuperação cobra e você vai travar. O erro do iniciante é achar que o volume alto sempre é melhor, e não é. Volume bom é volume que você consegue recuperar e repetir por semanas. Agora, a intensidade. A intensidade, aqui muita gente confunde, porque a intensidade não é gritar, não é suar, não é sair morto. Intensidade no bodybuilding, na prática, é o quão perto você chega do seu limite na série. E tem um detalhe que muda tudo. Para construir músculo, normalmente você não precisa falhar em tudo, toda hora. Você precisa chegar perto o suficiente do limite para o músculo entender que precisa se adaptar, mas sem destruir seu treino da semana inteira. Então, pensa comigo, intensidade é o quão caro fica cada série. Uma série feita muito perto do limite custa mais recuperação do que uma série leve. Se você faz todas as séries como se fosse um final de campeonato, você vai quebrar antes de acumular semanas boas. E o bodybuilding é um jogo de semanas bem feitas e não de um dia heróico. Agora, a frequência. Frequência é quantas vezes você treina aquele músculo na semana. Se você treina peito uma vez por semana, você tem um grande treino e depois 7 dias de descanso. Se você treina peito 2 vezes, você divide melhor o trabalho. Se você treina 3 vezes, você pode distribuir ainda mais, mas precisa controlar o resto para não virar um excesso. O ponto aqui é bem simples. Frequência serve para distribuir volume. Ela não serve para você treinar todo dia porque sim. Ela serve para organizar o volume com qualidade. Agora, eu vou juntar as 3 coisas num exemplo bem simples. Imagina que você quer melhorar o seu peito. A opção A, o treino A, você faz 12 séries de peito tudo em um dia e depois só na outra semana. Isso é um volume alto em um dia. Frequência baixa, e se você fizer com intensidade alta, você sai destruído e passa dias sem conseguir repetir a qualidade. Treino B, ou a opção B, você faz 6 séries de peito na segunda e 6 séries na quinta. Mesmo volume total, mas melhor distribuído. A qualidade tende a ser melhor, a recuperação tende a ser melhor e o progresso costuma ser mais consistente. Percebe? A frequência não é mágica, ela só organiza a distribuição do volume. Agora, eu quero te dar uma regra que resolve 80% das suas dúvidas. O volume ele constrói, a intensidade sinaliza, a frequência organiza. Se você guardar essa frase, você já está na frente de muita gente. O erro comum do iniciante é tentar compensar uma coisa com outra. Ele faz pouco volume e tenta resolver com intensidade absurda. Ou faz muito volume e acha que pode treinar fofo. Ou aumenta a frequência e acha que pode ignorar a recuperação. Tudo isso dá errado. E aqui entra o segredo quase secreto do coach bom. O coach bom não escolhe um número, ele escolhe um equilíbrio que o atleta consegue sustentar. Agora, vamos deixar isso bem prático. Se o atleta é iniciante, ele geralmente precisa de menos volume do que imagina e precisa de mais consistência do que ele pratica. Ele precisa aprender a treinar bem, progredir e repetir. Se o atleta é intermediário, ele vai precisar de mais volume com controle e de densidade bem dosada. Se o atleta é avançado, ele vai precisar de volume mais alto e alguns músculos, mas com estratégia e fases, porque o corpo já não responde igual ao iniciante. E aqui entra um ponto que pouca gente fala: volume e intensidade se somam na conta de recuperação. Se você sobe muito os dois ao mesmo tempo, você cria o famoso treino bom por 2 semanas e travado por 2 meses. Por isso, o coach inteligente te mexe em uma variável de cada vez. Primeiro, ajusta volume, depois ajusta intensidade, depois ajusta a frequência e sempre observando a resposta do atleta. Agora, eu quero te dar um modelo simples para você usar sempre que montar um treino. Isso já vale como um mini método.
Primeiro, defina o volume semanal por músculo. Não precisa ser perfeito, precisa ser coerente. Segundo, escolha uma intensidade padrão, a maioria das séries perto do limite, mas sem falhar em tudo. Terceiro, escolha a frequência para distribuir esse volume em 2 ou 3 treinos, de um jeito que o atleta consiga recuperar. Quarto, mantenha isso por semanas e acompanhe o progresso, sem trocar toda hora. E qual é o sinal de que o volume está errado? Se o atleta não consegue repetir a performance, se as dores não baixam e se a fadiga sobe e a carga cai, provavelmente o volume e a intensidade estão altos demais para a recuperação atual. Qual é o sinal de que está baixo demais? Se o atleta está sempre inteiro, nunca sente que trabalhou de verdade e não progride com o tempo, pode estar faltando volume ou faltando intensidade real. Agora, para fechar, eu vou te dar a frase que eu gosto de usar com atleta e coach. Treino bom é o que você consegue repetir. Se você não consegue repetir, não é um plano, é impulso. E aqui está o gancho para a próxima aula. Na próxima aula, eu vou te mostrar como transformar volume, intensidade e frequência em uma estrutura simples de semana. Como montar um microciclo sem palavra difícil, para o atleta evoluir sem travar e sem se destruir.